Esse vídeo foi feito em parceria com a Alura. Eles estão dando um desconto de 10% em todos os planos do site, que tem mais de 1000 cursos para quem usar o link do Ciência Todo Dia, que está aqui na descrição. De onde nós viemos e para onde nós vamos? Duas perguntas aparentemente simples que acompanham a história do desenvolvimento científico da humanidade. Mas das duas perguntas, talvez uma delas seja a que mais desperta a curiosidade. Qual vai ser o destino da civilização? Nós estamos bem cientes de que coisas podem acontecer no caminho da nossa história. E talvez um dos momentos mais profundos da vida de um ser humano é quando ele se torna consciente de que sua própria existência é limitada. Existe um pensamento inquietante em saber que mesmo se nós conseguíssemos imortalidade, nós nunca estaríamos livres do último fim, o do universo. Existe um conceito-chave para entendermos os prováveis cenários para o fim do universo, o formato dele. Mas antes de eu falar sobre o formato do universo, aqui vai um pouco de geometria. Você provavelmente não se importa em pensar em geometria, muito menos qual que é o formato do nosso universo. E tudo bem, de verdade. Só que mesmo sem pensar em geometria, você está pensando em geometria. Por exemplo, quando você imagina um quadrado, você sabe, mesmo sem contar, que cada quina interna dele tem um ângulo de 90 graus. Da mesma forma, você também sabe que se você somar todos os ângulos internos de um triângulo, essa soma nunca vai ser maior do que 180 graus. Você nem discute essas informações porque todas as suas experiências de vida dizem que elas são verdade. Essa é a geometria euclidiana. Não se preocupe com nomes, porque você usa ela o tempo todo. Por exemplo, quando você está dirigindo no lado de outro carro. Você não tem medo de bater porque você sabe intuitivamente que duas retas paralelas nunca se encontram. Só que isso muda se você não estiver em cima de um plano. Vamos supor que um dia você esteja no Polo Norte. Você desce cerca de 10.000 quilômetros em direção ao Equador. Você vira 90 graus para a esquerda e anda mais 10.000 quilômetros. Agora você vira novamente 90 graus para a esquerda e acaba no mesmo ponto em que você partiu. Você acabou de fazer um triângulo com 3 ângulos retos. A soma dos ângulos internos passa de 180 graus. E isso só é possível porque você não está mais em um plano, e sim em uma esfera. Coisas como o Teorema de Pitágoras não funcionam mais porque você não está mais usando a geometria euclidiana. Mas o que isso tudo tem a ver com o formato do universo? Se você e mais 2 amigos vão para lugares distantes da galáxia e cada um aponta um laser para o outro, tentando meio que formar um triângulo, a soma dos ângulos internos não vai ser 180 graus. Toda a matéria desvia a luz, que em uma geometria euclidiana deveria percorrer uma linha reta. Essa é uma das consequências mais importantes da teoria da relatividade geral. O próprio espaço tem curvatura, que depende da massa e da energia. Em um universo sem matéria, a luz iria percorrer uma linha perfeitamente reta por toda a eternidade, como um carro seguindo uma estrada que não tem curvas. Mas se você tem matéria no universo, é como se você adicionasse ondulações na estrada, e o tamanho dessas ondulações depende do tanto de matéria que está lá. A matéria afeta o espaço de uma maneira bem específica. Ela faz o espaço se curvar e o espaço, por sua vez, dita o caminho que a luz percorre. Dependendo de quanta matéria existir espalhada pelo universo, nós temos 3 formatos possíveis para o universo. Se a densidade de matéria for maior do que um valor crítico, a curvatura do universo vai ser como a de uma esfera. Não se preocupe com o linguajar técnico, lembre-se apenas do que isso significa. Se eu desenhar um triângulo, a soma dos meus ângulos internos vai ser maior do que 180 graus. Se a densidade de matéria for menor do que um valor crítico, a curvatura do universo vai ser como a de um Pringles. Ok, na matemática eles chamam esse formato de cela, mas Pringles honestamente é muito mais fácil de entender. Nesse caso, a soma dos ângulos internos de um triângulo seria menor do que 180 graus. Só que se a densidade de matéria no universo fosse exatamente o nosso valor crítico, a curvatura dele seria praticamente a de um plano. A soma dos ângulos internos de um triângulo seria 180 graus e coisas como o Teorema de Pitágoras funcionariam e 2 retas paralelas nunca se encontrariam. Mas eu acho importante deixar claro que quando queremos falar em curvatura ou formato do universo, e isso é muito importante, prestem atenção, nós estamos falando estritamente do sentido matemático. Não quer dizer que o nosso universo parece com um Pringles. Isso só significa que as nossas definições de espaço e algumas coisas da matemática funcionariam de maneira diferente dependendo do formato adotado. Lembre-se que o fim do universo está diretamente relacionado a um desses 3 formatos que eu acabei de falar. Ou então eu vou ter passado os últimos minutos desse vídeo falando sobre algo completamente irrelevante, o que não é o caso. Nunca.
O universo atual está em expansão constante e acelerada. Isso significa que a todo instante galáxias estão ficando mais longe umas das outras. Um pensamento que decorre naturalmente disso é que, caso a expansão não pare, eventualmente as coisas vão começar a ficar tão distantes umas das outras que nem a luz delas vai ter tempo de chegar até nós. Mas caso o nosso universo tenha uma densidade maior do que a densidade crítica, isso significa que a própria matéria existente poderia frear a expansão. Esse cenário é conhecido como Big Crunch, e essa é a prova número 3084 de como físicos são péssimos em escolher nome para as coisas. Se o universo possuir essa densidade maior, aos poucos a expansão dele vai ser desacelerada. Chega uma hora em que ela para, mesmo que apenas por um instante. Depois dessa parada, o universo volta a se contrair. Todas as galáxias, estrelas, planetas e nebulosas são atraídas uma em direção às outras. Começa a contração final. Essa contração não para, muito pelo contrário, ela só fica mais e mais rápida. Galáxias colidem e se fundem. O céu noturno para uma civilização que ainda existisse vai ficando mais e mais brilhante até o momento em que todo o universo é contraído novamente para uma singularidade. Sim, o mesmo tipo de singularidade que nós acreditamos ter existido no início do universo. Seria esse um recomeço? Um novo Big Bang poderia acontecer e dar início a um novo universo? Para ser bem sincero, esse é um salto que nós não podemos dar ainda. Ao menos não com os dados e evidências que nós temos até agora. Ao que tudo indica, nós vivemos em um universo que não possui matéria o suficiente para desacelerar sua própria expansão. Isso significa que de todos os cenários, o Big Crunch é o de menor probabilidade. E isso nos leva ao nosso segundo cenário. Um cenário tão bizarro que parece digno de filmes de ficção. O Big Rip. Se o universo possuir menos matéria do que o valor crítico, a expansão cósmica ganha e nada pode nem sequer competir com ela. Nós temos 4 forças fundamentais na natureza: a gravitacional, a eletromagnética e a forte e fraca. Se vocês lembrarem da segunda lei de Newton, aquela que diz que a força é igual a massa vezes aceleração, vocês vão descobrir que toda força pode ser vencida dada uma aceleração suficientemente grande. Aqui na Terra, por exemplo, você pode ganhar da força gravitacional da Terra inteira te puxando apenas fazendo força para pular. E não, eu não vou pular nesse exato momento do vídeo. Isso significa que existem forças mais intensas do que as outras. As únicas que nos interessam nesse caso são as 4 forças fundamentais. Com a aceleração do universo, chega uma hora em que a mais fraca delas, a gravitacional, é afetada. Quando isso acontece, não é que a força gravitacional deixa de existir. Ela apenas se torna menos intensa do que a própria aceleração do espaço ao seu redor. Com isso, qualquer estrutura mantida pela gravidade se deforma. Isso significa que galáxias vão deixar de orbitar o buraco negro central. Sistemas solares como o nosso vão se separar. Chega uma hora em que até planetas e estrelas se desintegram porque não existe mais força gravitacional puxando tudo para o centro. O universo vira um amontoado de átomos desorganizados. E a aceleração do universo não para de aumentar. Chega uma hora em que a força eletromagnética é vencida pela expansão do espaço. Quando isso acontece, elétrons não conseguem mais orbitar núcleos atômicos. É o fim dos átomos. E isso não é nem perto do grande fim. Nós ainda temos a força forte e a força fraca pela frente. Quando a aceleração do universo chega nelas, núcleos atômicos não têm mais como existir e são despedaçados nas suas partículas fundamentais. E então nós estamos prontos para o golpe final. Sem nenhuma das 4 forças fundamentais da natureza podendo interagir, só nos resta o próprio espaço, que continua acelerando. Chega uma hora em que qualquer noção de distância deixa de ser relevante, porque o próprio espaço expandiu tanto que ele deixa de fazer sentido. Esse é o Big Rip. Mas as nossas evidências atuais apontam para um terceiro cenário. Ao que tudo indica, existe a quantidade certa de matéria no universo para ela ser exatamente o valor crítico. O que faria do nosso universo plano? Isso é uma ótima notícia se você for uma pessoa otimista. Nesse cenário, o nosso universo continua expandindo para sempre, mas a aceleração vai diminuindo com o tempo. Galáxias vão ficando cada vez mais distantes, mas elas não deixam de existir, ao menos por enquanto. Só que chega uma hora em que a separação entre as galáxias mais próximas fica tão grande que a luz delas não consegue mais chegar até nós. Uma a uma elas vão desaparecendo no céu noturno. Ele vai ficando cada vez mais escuro. Quando a última desaparecer, uma civilização existindo nessa época veria apenas a luz emitida na sua própria galáxia. Mas nem esse seria o estágio final. O universo, de certa maneira, funciona como uma grande bateria. Você usa essa carga de energia para realizar trabalho e fazer as coisas se moverem.
A bateria começa 100% carregada, mas conforme você faz coisas, essa carga vai diminuindo. A boa notícia é que você pode recarregar a bateria, mas a má notícia é que a carga total da bateria nunca vai voltar para 100%. Essa energia perdida vira energia inútil, radiação. Você não tem mais como usá-la para nada. Esse é o conceito de entropia. Isso significa que vai chegar um ponto na nossa história em que estrelas vão parar de brilhar e novas estrelas não vão conseguir se formar. Pouco a pouco, cada parte da nossa galáxia, que agora é solitária, vai sendo engolida pelo buraco negro central, que fica cada vez maior. Quando toda a galáxia tiver colapsado para o buraco negro no centro, o universo entra em uma nova era, a era dos buracos negros. Mas esse não é o fim, porque buracos negros podem evaporar através de um mecanismo conhecido como radiação Hawking. Só que isso acontece em uma escala de tempo tão grande que nós podemos dizer tranquilamente que a maior parte da história do universo será a era dos buracos negros. Com toda a nossa existência, ou a existência de um universo cheio de matéria e energia útil, sendo apenas um pequeno capítulo dessa história. Nesse novo estágio do universo, nenhuma estrela se forma, nenhuma reação química acontece. Apenas a escuridão reina. Sem energia útil, nós chegamos na morte térmica do universo. Um fim calmo e sombrio, sem grandes explosões ou eventos dramáticos. Apenas escuridão. E com ela, nenhuma chance de a vida no universo continuar. Muito obrigado e até a próxima. Eu gostaria de agradecer a Alura por ter patrocinado esse vídeo sobre o fim do universo. Se você precisa distrair a sua cabeça depois desse vídeo, e isso claramente é uma boa ideia, eu recomendo que vocês deem uma olhada no site deles. São mais de 1000 cursos no total de diversas áreas, desde programação, algoritmos até tecnologia e gerenciamento de empresas. E com um desconto especial para vocês que assistem os vídeos do canal. Então, usando o link que está aqui na descrição, você tem 10% de desconto em qualquer plano do site, que te dão acesso a essa infinidade de cursos e conhecimento. Então, cliquem ali, vocês não vão se arrepender e eu vejo vocês na semana que vem.